Amém, meus amados irmãos. Paz do Senhor Jesus, bênção de Deus. Maravilha estar com vocês mais uma vez em mais um momento de ensino da palavra do Senhor. Como é bom aprendermos da palavra de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos aqui a aprender da palavra do Senhor. E graças a Deus, Deus tem nos dado dessa dádiva, né, meus queridos? Nós temos que agradecer ao Senhor e aproveitar muito esses momentos, meus queridos, porque antigamente não existia essa oportunidade que nós temos hoje. Eu lembro que quando eu comecei, eu iniciei na minha juventude, quando eu me converti, aceitei a Jesus, não tinha, até porque também a internet não era tão assim, igual hoje, né? Então, não tinha internet, mas era muito fechada, poucas pessoas tinham, não tinha transmissões assim da palavra de Deus. E eu lembro que eu tinha uma fome, uma sede da palavra de Deus de uma maneira tão grande, e eu não tinha como conseguir saciar essa sede, eu só tinha ali mesmo a Bíblia Sagrada, ali, os cultos de ensino para participar. Então muita coisa que eu poderia ter aprendido lá no começo, infelizmente eu vim aprendendo depois, né, no decorrer do percurso aí da caminhada. E graças a Deus hoje nós temos essa oportunidade, né? Com um clique nós temos acesso aí ao ensino da palavra de Deus e isso é maravilhoso. E o bom de nós estarmos ensinando através do Facebook, através dessa live, é que você pode ainda estar fazendo, né, alguma coisa do lar, alguma coisa que não dá para deixar para depois e assim também aprendendo da palavra de Deus aí de igual modo. E isso é maravilhoso, tá, amados? Então, que nós possamos valorizar, né, momentos como esse, momentos de aprendizado da palavra de Deus. Deus, ele é maravilhoso e ele quer nos abençoar muito através da sua palavra. Então que Deus abençoe a todos grandiosamente. Como eu disse, todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos o nosso momento de ensino da palavra do Senhor, transmitindo na live do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Nós estamos trabalhando com um tema, meus amados, uma série de ensinos, e o tema é Onde estaremos após a morte? E nós já tratamos aí de algumas partes, né, de 4 partes, já foram 4 ensinos dentro deste mesmo tema. E cada ensino o Senhor foi nos agraciando com conhecimento diferenciado dentro deste mesmo tema. E agora partindo para os finalmente, né, estamos, eu acho que no penúltimo dia, né, no penúltimo ensino sobre este tema, onde estaremos após a morte. Essa então é a parte 5 deste ensino. Bom, para sabermos ou aprendermos da palavra de Deus dentro deste tema, onde nós estaremos após a morte, nós discorremos já alguns assuntos dentro de cada ensino. E esses assuntos, eles serviram para nós como base, como alicerce, para que nós viéssemos a fundamentar aquilo que o Senhor Deus nos concederia aí nos últimos dias de ensino, ou seja, hoje que é o penúltimo dia e no último dia de ensino. Amados, dando continuidade então, eu quero iniciar falando sobre o destino do homem após a morte. No ensino passado nós aprendemos, né, sobre o inferno e sobre os tipos de inferno, né? Agora nós já estamos adentrando um pouco mais a fundo dentro do nosso tema, dentro do nosso título aí, que é Onde Estaremos Após a Morte. E eu quero falar sobre o destino do homem após a morte. O texto de Eclesiastes, que nós já lemos em ensinos anteriores, Eclesiastes capítulo 12, o verso de número 7, lá diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está falando do corpo do homem, o corpo volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o ser humano ele faleceu, ele morreu, o corpo vai para a terra. A Bíblia diz que ele foi feito da terra, nós vemos isso lá na primeira aula, né? No primeiro ensino, tá? Então o corpo ele foi feito do pó da terra, e aqui o sábio ele diz, ele volta à terra. Ele veio da terra e retorna para a terra. Está falando do corpo, do sepultamento, né? do enterro, né? Para nós entendermos. E ele continua dizendo, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós também aprendemos lá no primeiro dia sobre a criação do espírito. E nós aprendemos que o espírito foi criado aí do nada, foi feito pela palavra de Deus, a vontade do Senhor, e foi feito do nada, né? O espírito, aliás, o espírito ele veio de Deus, a alma foi criada do nada, mas o espírito ele veio de Deus, o espírito ele veio da parte do Senhor. Então aqui o sábio ele diz, o espírito volte a Deus. Então o corpo vai voltar à terra, e o espírito que foi dado por Deus, quando Deus soprou na narina do homem, ali o homem se tornou alma vivente, esse espírito que o homem soprou na narina do homem, ele retorna para Deus. Tá? Mas aí você vai se perguntar, mas o que acontece então com a alma? Então se o corpo volta à terra e o espírito ele volta a Deus que o deu,
o que acontece com a alma? Nós vamos ver a resposta para essa pergunta lá em Hebreus capítulo 9, verso de número 27. Lá vai nos revelar o destino da alma do homem. Qual é o destino da alma do homem? E lá está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E outra tradução está dizendo assim, depois disso segue-se ao juízo. Então essa é a resposta. O corpo volta à terra, porque veio da terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, ela segue o seu destino para onde? Para o juízo. Agora, para que tipo de juízo essa alma ela vai seguir? Bom, depende. Depende se a pessoa ela morreu em Cristo Jesus ou se ela morreu sem Jesus. Tá? Então há uma diferença aí. Ambos vão seguir para um tipo de juízo. Tanto a pessoa que morre em Cristo, salva em Cristo, como aquele que morre sem a salvação, todos eles passarão por um tipo de juízo. Porém, o juízo para aquele que morre em Cristo é diferente do juízo para aquele que morre sem Jesus. Vamos ver qual é a diferença aqui, então, entrando nos tipos de juízo. O juízo para os salvos. Qual é o juízo para os salvos? 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 13 e o verso de número 14, que diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Esse é o tipo de juízo pelo qual passará o cristão, aquele que morreu em Cristo, o cristão salvo, né? Esse é o tipo de juízo que o cristão salvo ele passará. Esse não é um juízo para condenação, mas é um juízo para galardão, para recompensar o cristão. Aqui não é o cristão em si que está sendo julgado, mas as suas obras, né? Então ele passará por esse juízo, aonde então as obras dele, aqui o apóstolo fala, né, dentro do contexto, que nós não vamos entrar aqui a fundo, mas ele fala a respeito das obras que vão ser lançadas no fogo. E dependendo da matéria desta obra, vai dizer se ele merece galardão ou não. Se for uma obra feita, por exemplo, por interesse, feito sem o sentimento de amor e de querer agradar a Deus, enfim, ela vai passar pelo fogo. E se ela se queimar e se derreter e acabar em nada, obviamente que o cristão ele não receberá o seu galardão. Mas então quer dizer que ele pode ser condenado? Não. Esse não é um juízo para condenação, é um juízo para galardão, para receber uma recompensa. Se o cristão salvo em Cristo Jesus passar por esse juízo e nenhuma de suas obras passarem pelo fogo, conseguir passar pelo fogo, mas todas elas se acabarem no fogo, ele não receberá nenhum galardão. Porém, a sua salvação, ela ainda vai ser, a sua salvação ela vai ser dele. Ele não vai perder a sua salvação por causa disso, entendeu? Então não é porque as obras deles foram destruídas pelo fogo, ele não foi aprovado no juízo das obras para receber galardão, que ele vai, consequentemente, receber a condenação. Isso não vai acontecer. Todos os cristãos salvos que estiverem nesse juízo aqui estarão salvos, independente das obras, se elas vão passar pelo fogo ou se elas vão ficar consumidas ali no fogo. Tá bom? Então, esse é o juízo para aqueles que morreram em Cristo. Mas para aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que morreram sem a sua salvação, aqueles que não alcançaram a sua salvação, eles vão passar por um juízo diferente. Qual é o juízo para os não salvos? Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11 e o verso de número 12. O que diz lá? Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu à terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Olha só o que diz o texto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Então este trono branco, esse é o juízo final. Esse julgamento é o julgamento daqueles que já estão condenados. Aqueles que morreram em Cristo, que estão condenados, passarão por esse juízo.
para que eles então venham a ser definitivamente condenados. Neste tipo de juízo, ninguém poderá se salvar, porque é um juízo não para haver a possibilidade de ser salvo, não, mas apenas para expressar a justiça de Deus e mostrar para aquele que está sendo condenado o porquê que ele está sendo condenado, para que ele conheça ali os seus atos e aquilo que levou ele à condenação. Tá? Então, nesse juízo, não há possibilidade alguma do cristão ser salvo, o cristão que morreu sem Jesus, ou a pessoa do mundo, né, o ímpio, enfim, não há possibilidade alguma. Todos que estiverem no juízo final, diante do trono branco, todos eles estarão condenados e vão ser apenas julgados para ali receber a justiça de Deus e ter consciência, né, dos atos que levaram eles ali aquela condenação, tá? Então nós vemos aqui que existem dois tipos de juízo. Então quando o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, aliás, quando os hebreus, os escritores hebreus de lá no capítulo 9, verso número 27, dizendo que o homem ele está destinado a morrer apenas uma vez e depois disso segue-se ao juízo, ele está falando de juízo e juízo mesmo. Para os cristãos salvos são aqueles que vão receber galardão, juízo de galardão. E para os cristãos que estão, ou cristãos, ou pessoas do mundo que não receberam a salvação, que morreram sem Jesus, e felizmente existem muitos cristãos que vão morrer sem a salvação, amados, infelizmente. Esses vão passar por outro juízo, que é o juízo do trono branco. Então nós sabemos que o homem morreu, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma segue-se para o seu destino, sendo o juízo final ou sendo o juízo de galardão para aqueles que estão salvos. Só que este juízo, tanto o juízo de galardão para o juízo para o que estão, os que estiverem condenados, esse juízo não acontece logo após que a pessoa ela morre. Não, esse juízo ele só vai acontecer depois que as coisas que nós vemos ali no livro de Apocalipse, né, da volta de Cristo, o arrebatamento, o anticristo, enfim, depois que todas essas coisas se findarem, aí então se inicia o juízo final, tá bom? Então o juízo para galardão, ele se inicia quando a igreja é arrebatada. Tá? E o juízo final, ali posteriormente, ali o reino milenário e tudo se findar. Então, amados, a pessoa que morre, faleceu hoje, vamos dizer assim, que morreu hoje, ela não está indo para nenhum juízo, porque esses juízos acontecerão depois de algumas outras coisas. No caso do juízo para galardão, depois do arrebatamento. E o juízo final para a condenação, depois de se findar ali o reino milenário, tá bom? Então, para onde é que está indo as almas agora? As almas que morreram agora, elas estão indo para onde? Se elas não estão indo para o juízo, para onde é que elas estão indo então? Vamos lá para... Deixa eu até salvei um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Lucas, capítulo 23 e verso de número 43. Amados, antes de ler esse texto, nós temos ali, então, neste caso, não existe... Vamos aqui trazer uma recapitulação do que nós passamos já. Não existe nenhum meio termo. Não existe nada entre o céu e entre o inferno. Existe apenas dois destinos para a alma do ser humano. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Não existe outra coisa. Não é como os espíritas ensinam, dizendo que o homem ele vai renascer, sei lá, em um animal ou em outra pessoa para se tornar perfeito, a cada momento se tornar um anjo. Isso não vai acontecer, isso não existe, amados. Não existe o chamado purgatório, onde as almas ficam lá esperando para que, quem sabe, elas venham ser salvas. Isso também não existe. Existe apenas céu e inferno. A Bíblia ela é clara em trazer isso. Não existe outro meio, tá bom? Então aqui nós estamos falando, vamos começar a falar das almas que morreram em Cristo, daquelas que estão salvas, que morreram em Cristo Jesus. Então elas não seguem para o juízo de galardão, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. O que vai acontecer então com essa alma? Ela vai seguir para um lugar onde a Bíblia ela nos ensina e chama como paraíso. Lucas capítulo 23, verso de número 43. O que diz? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no
paraíso. Lembramos deste texto, que Jesus estava falando para um dos ladrões da cruz. Estavam dois ladrões ali, crucificados com Jesus, cada um na sua cruz, obviamente. Então um dos ladrões ali, falando contra Jesus, falando, por que você não salva a ti mesmo, não salva a gente? O outro ladrão, né, da cruz fala, mas peraí, você não tem compaixão nem na hora da morte? A gente fez coisas erradas para estar aqui crucificado, mas esse homem nada fez, ele é inocente. Aí ele pega e fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz, vou ler o texto, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está chamando um lugar aonde as pessoas depois de mortas vão. E este lugar é chamado do quê? Pelo próprio Jesus, de paraíso. Amados, até trazendo uma rápida explicação dentro deste texto aqui. Por quê? Pela seguinte questão. O texto ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa tradução é na tradução Almeida Revista, na tradução Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra que não existe nos originais, tá? Não existe. Apenas nessa tradução aqui. E uma outra tradução também. Em verdade te digo que. Esse que não existe. Colocaram para nós termos uma compreensão melhor daquilo que está sendo escrito. No original estaria mais ou menos assim. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Algumas bíblias, algumas traduções, têm uma vírgula entre a palavra hoje e a palavra digo. Tá? Estando escrito assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Tem tradução que está assim. Essa ideia nos traz uma concepção de que naquele mesmo dia, este ladrão estaria com Jesus lá no paraíso. Por causa dessa vírgula que vem entre digo e entre hoje. Tá? Porém, no grego, na escrita grega, não existe pontuação gráfica, ou seja, não existe vírgula. Então o texto, se nós tirarmos a vírgula daqui, ou até colocarmos essa vírgula em outro lugar, o texto ele muda o seu sentido. Em verdade te digo, se nós colocarmos a vírgula aqui, hoje, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós sabemos que naquele mesmo dia Jesus estava com o ladrão no paraíso. Mas se nós tirarmos a vírgula daqui e colocarmos depois de hoje, muda. Seria assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí já muda o sentido do texto. Ali, nesse sentido aqui, agora, o ladrão não estaria com Jesus naquele mesmo dia, mas que ele estaria em algum momento, em alguma ocasião aí no futuro. Então seria, em verdade te digo hoje, eu estou te dizendo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tá? Agora, será que essa vírgula vem antes de hoje ou depois de hoje? Da palavra hoje? Não dá para saber. Por quê? Porque no grego não existe pontuação gráfica. Então não dá para saber onde vai essa vírgula. Mas independente da questão em que o ladrão estivesse com Jesus naquele mesmo dia, ou ele estará em algum futuro, independente disso, amados, o paraíso ele existe, porque o próprio Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Se é hoje, no dia que ele foi crucificado, ou não importa, mas existe um paraíso. Jesus deixou bem claro, existe um paraíso. Então todos aqueles que morrem salvos em Cristo Jesus vão para onde? Vão para um lugar que Jesus intitulou de paraíso, tá? Todos os salvos, e a Bíblia vai nos mostrar que, na verdade, todos os salvos se encontram lá. Não só aqueles que morreram hoje, por exemplo, salvos em Cristo, como aqueles dos tempos bíblicos, como Abraão, por exemplo. Vamos ler Lucas, aliás, 2 Coríntios não. Lucas 16, verso de número 22. O que está escrito? Ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Essa é uma parábola conhecida como a parábola do rico e Lázaro, tá? Neste texto aqui, nesta passagem, existe até um diálogo, né, entre Abraão e aquele que foi, né, que a Bíblia não dá nenhum nome, né, o rico, né, que morreu condenado, né, que não tinha, né, a vida com Deus e tal. Então
Então existe até um diálogo com eles. E onde é que estava este Lázaro, o mendigo? Estava no seio de Abraão, estava com Abraão. Então neste lugar, intitulado Paraíso, que Jesus falou, é um lugar onde estão todos os salvos em Cristo. Ali está Abraão, está Isaac, Jacó, Moisés, enfim, todos aqueles que morreram numa vida com Deus. Lá no Antigo Testamento a gente não falaria uma vida com Cristo, né? Até porque ali o Jesus, o Cristo, não tinha ainda vindo, né? Não tinha nascido. Mas que morreram em uma vida com Deus. E aqueles que posteriormente, né, morreram uma vida com Cristo se encontram neste lugar conhecido como o paraíso. Como que é o paraíso? A Bíblia não revela, a Bíblia não diz. Então vamos ficar inventando coisa, falando como que é, porque a Bíblia não fala, né? Então, até já disse isso em outra ensino, amados, dentro dessa série de ensino mesmo, para a gente tomar muito cuidado com visões e com livros e testemunhos de pessoas que dizem que visitou o inferno, que foi levado para o céu. Vamos tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe se é verdade. Eles falam de coisas e detalhes que a Bíblia não diz. É verdade? Não dá para saber se é verdade. Então não tem aquilo como uma verdade absoluta para si, não se alimente com aquilo. Né? Não estou falando que é mentira, essas coisas não acontecem, que é tudo mentira, não estou falando isso. Mas nós não podemos também pegar aquilo com as duas mãos como se fosse uma verdade, porque não sabemos se de fato é uma verdade. Só a pessoa que está falando ali mesmo, que teve a experiência ou não teve, não sei, que sabe se é verdade ou se não é. Né? E Deus, ninguém mais vai saber se é verdade ou se não é. Então vamos tomar cuidado com esses testemunhos, com livros que falam sobre isso, com visões e revelações, porque a Bíblia não nos diz como é. Tá bom? Então toma cuidado com isso, não tem isso como uma verdade absoluta. Se você quer acreditar, você tem todo o direito de acreditar, mas não agarre isso com as duas mãos como se fosse uma verdade absoluta. Melhor você fazer isso com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, tá? Não com essas coisas, né? Porque a gente não sabe se é verdade ou se não é. Pois bem, então todos os salvos se encontram neste lugar conhecido como paraíso. Então a pessoa que morreu em Cristo, neste exato momento, segundo as Escrituras Sagradas, ela se encontra em um lugar conhecido como paraíso. Lá também estão todos aqueles que morreram lá dos tempos bíblicos, todos que morreram em Deus, uma vida com Deus, salvos, estão no mesmo lugar. Eles estão no mesmo ambiente, se encontrando e conversando? Não sei. Né? Tem um pouco em cada canto, eu não sei, não dá para saber. Como eu disse, a Bíblia não nos revela. A Bíblia só vai nos falar que o Lázaro, né, o mendigo, ele estava ali com Abraão, tá bom? Isso a Bíblia nos diz, tá bom? Dando continuidade. Em que lugar fica esse chamado paraíso que Jesus disse, que tem um paraíso, um lugar chamado paraíso? De onde que fica isso? Em que lugar que fica isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 4, é um texto ainda que eu li em aulas passadas, que fala a respeito do arrebatamento de um determinado homem. O apóstolo Paulo, ele diz que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. O texto não diz que é ele, né? Mas há indícios de que de fato seja o apóstolo Paulo ali que foi arrebatado. Ele diz, eu conheci um homem, ele está falando de si mesmo. Há uma briga teológica, e uns dizem que foi Paulo mesmo, outros dizem que não foi Paulo. Não vou entrar nessa questão, porque senão a gente vai ir para outro ensino que já foge do nosso tema, tá? Mas independente se foi Paulo ou se foi outra pessoa, alguém foi arrebatado até o terceiro céu. E aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 4, ele diz, foi arrebatado ao paraíso, foi levado até o terceiro céu. Ele diz, ao paraíso. E dá continuidade dizendo, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, esse terceiro céu, nós aprendemos em aulas anteriores também sobre os céus, tá? Os três tipos de céus, tá bom? Por isso que foi bom, mas nós temos as aulas anteriores, né? Porque a gente vai falando essas coisas e as pessoas que participaram já vai ligando os pontos e já vai entendendo, isso é bacana. Agora, né, se alguém deixou as aulas para trás lá, às vezes fica um pouquinho difícil de entender e ligar as coisas. Vamos tentar aqui de modo que todos entendam, né? Mas existem três céus. E existe, até onde nós conhecemos, pelas Sagradas Escrituras, né? Se existe o quarto e o quinto, não tem como falar. Mas três céus, obviamente que existe. E no terceiro céu,
este homem, se é Paulo, se é outro, não importa, ele foi arrebatado, foi levado até lá. E aqui no texto de Coríntios, do capítulo 12, verso número 4, diz que era o paraíso, ou seja, ele foi levado ao lugar onde estão aqueles que morreram em Cristo. Onde Lázaro, né, um mendigo, estava, ou está, onde Abraão está. Ele foi levado até lá, e lá ele ouviu coisas que diz que não é lícito falar ao homem. Então, este paraíso que Jesus mencionou, falando ali para o ladrão da cruz, é um lugar que fica nas regiões celestiais, faz parte da esfera celestial. Em que lugar? Nós não sabemos. Você lembra também de aulas anteriores, quando eu falei sobre o céu, que o céu, né, biblicamente, o que nós compreendemos é que existem algumas divisões do céu, né? Nós aprendemos isso olhando para os versículos da Bíblia Sagrada, amados, não é contos da carochinha, não. É versículos bíblicos, nós acompanhamos verso por verso, tá? Então nós temos essa ideia, tá? Então esse paraíso seria mais um lugar ali, dessa parte ali da esfera celestial ali do terceiro céu, tá bom? Então esse terceiro céu seria um lugar nas regiões celestiais e é um lugar onde está garantida a salvação. Entrou ali, está salvo. Não há possibilidade mais de pecar estando no paraíso. Entrou no paraíso, não tem como pecar mais. Não há possibilidade de pecar, não há possibilidade de perder a salvação. É um lugar onde a salvação ela é garantida. Jesus, ele deu isso para nós na cruz do Calvário. Ele nos concedeu isso. Entrou ali no paraíso, acabou. Não vai pecar mais, você não vai mais perder a sua salvação, não há possibilidade mais. Você está em um lugar onde a sua salvação está garantida por conta daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 2, verso de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Esta árvore da vida, amado, bom, o texto já diz, né? É a árvore que dá vida. Então, você tem o direito de comer dessa árvore da vida. Você vai ter vida para sempre. Você nunca mais vai morrer, não vai ver a morte, não vai ver o sofrimento, não vai ver a dor, a culpa não vai ser existente. Até muitas pessoas perguntam, né? Mas poxa, e se eu entrar lá no céu, será que eu não vou ficar pensando ali por exemplo, no meu tio que morreu sem Jesus, ou na fulano de tal, ali meu parente que morreu sem Cristo, que está lá no inferno. Será que eu não vou ficar pensativo, não vou ficar culpado daquilo? Como que eu vou me sentir? É um lugar, amado, onde a presença de Deus, ela impera. A presença de Deus, ela enche o ser humano de um modo tão majestoso que não tem como sentir nada que seja negativo, porque a presença de Deus está ali. Imagina mais ou menos, sabe quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né, e te aplica uma anestesia para que você não sinta dor das coisas que estão sendo feitas ali? Mais ou menos isso, tá? Vai existir essa consciência das coisas que aconteceram na Terra? Obviamente. Porém, a culpa, não. Não, você não vai ter culpa de nada, vai se vergonhar de nada. Tudo que é negativo não vai existir em você. Porque a presença de Deus impera em todo o ambiente ali. A Bíblia nos diz que lá não tem dia nem noite, porque a presença de Deus, a glória de Deus ilumina todo o ambiente, todo o reino celestial. Então você vai ter tudo ali em si, né, da parte do Senhor, de modo com que você não vai sentir culpa, você não vai sentir dor, você não vai ser tentado a pecar, nada dessas coisas vai acontecer. Vai ser uma vida plena de salvação em Cristo para toda a eternidade, onde nós estaremos com Cristo Jesus para o resto da eternidade. Resto da eternidade, modo de dizer, né? A eternidade não tem fim, não tem resto, né? Por toda a eternidade, tá? Porém, ali a entrada ali no paraíso, amados, é apenas uma passagem, tá? Então, o que vai acontecer com o homem? Morreu em Cristo, segundo o que nós aprendemos aqui hoje, o corpo volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a sua alma segue para o paraíso, tá? Então vai estar no paraíso até que Jesus ele venha arrebatar a igreja. Quando Jesus vinha arrebatar a igreja, a Bíblia diz que aqueles que foram mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Quando eles ressuscitarem,
eles receberão um corpo glorificado. Tá? Então, ressuscitar. Os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão receber o seu corpo de volta, só que glorificado, não é um corpo, esse corpo carnal, tá? Até disse em ensinos anteriores. Ah, irmão, então eu não posso doar nenhum órgão que eu vou ressuscitar sem o órgão? Vou ressuscitar sem o coração? Não, isso não existe, né? Então quem não tem um braço vai ressuscitar sem o braço? Né? Quem perdeu parte do corpo vai ressuscitar só com a metade do corpo, com parte do corpo? Não, vai ser um corpo glorificado, um corpo perfeito, tá? Então aqueles que morreram em Cristo, que estão no paraíso, eles vão ser tirados do paraíso, vão receber um corpo glorificado e vão vir com Jesus nos ares arrebatar a igreja. E aqueles que estiverem na terra, que forem arrebatados, serão arrancados da terra, no abrir e fechar de olhos, e serão levados para se encontrar com Cristo Jesus nos ares. Nos ares vai estar quem? Jesus, vai estar os anjos e vai estar ali aqueles que estavam no paraíso, que morreram em Cristo, que receberam um corpo glorificado. E aqueles que estavam aqui vão se encontrar com eles também recebendo um corpo glorificado. Ali todos então vão estar com o corpo glorificado. Tanto aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Deus no Antigo Testamento, quando ainda Cristo não tinha surgido, aqueles que receberam a sua salvação, como aqueles que forem arrebatados. Todos estarão em um mesmo lugar, né, do céu, ali com Jesus, se encontrando ali, recebendo ali o corpo glorificado. Amém, amados? Então, este ensino nós aprendemos um pouco sobre o paraíso e sobre para onde vai o corpo, ou aliás, vai a alma daquele que morreu em Cristo Jesus. No próximo ensino, eu acredito que talvez a gente finalize, nós vamos falar sobre aquele que morreu sem Cristo e falar ainda um pouco sobre esse que morreu em Cristo, tá? E mais daquele que morreu sem Cristo, para nós entendermos essas questões aí vinculadas a paraíso e a inferno e a salvação e a condenação. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente, amados. Vamos estar fazendo uma oração. Lembrando, meus queridos, não se esqueçam de buscar na leitura da Palavra de Deus. É bom ouvir a Palavra de Deus nos cultos da nossa igreja lá de quarta-feira, por exemplo, nos cultos de domingo na sua igreja, não sei, né, quais são os dias de culto lá. É bom ouvir a Palavra de Deus, muito bom. Mas é muito bom também nós lermos ela, nós buscarmos na Palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, porque é nela que nós temos a vida eterna, é na Palavra de Deus, tá? Nela. Então não deixe de ler a Bíblia, leia todos os dias a Palavra de Deus e medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não é tão pesaroso ler um capítulo por dia, tá? Então nós temos que criar esse hábito de ler a Palavra do Senhor. O diabo ele não quer que você leia, porque a sua vitória está aqui dentro, a sua salvação está aqui dentro. A transformação da sua família está aqui, na Palavra de Deus, tá? Tudo que você quer e precisa da parte do Senhor está aqui, ó. Está aqui dentro, na Palavra do Senhor, tá bom? Então, quando nós lermos essa palavra aqui, aplicarmos ela em nossa vida, então a obra de Deus, o milagre do Senhor acontece em nossas vidas e não há nada, nem Satanás, que possa impedir isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Te agradecemos, Pai. Abençoe os teus filhos, dê do teu livramento. Guarda, protege de todo mal e abençoa, Senhor, a cada alma, a cada vida. Na tua presença, Senhor, para a honra e glória do teu santo e adorado nome. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação no Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.